No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você as consequências na escolha do regime de casamento no direito de herança, e que essa escolha do regime de casamento faz parte de um bom planejamento patrimonial da família. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações toda vez que colocarmos vídeos novos. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 4 principais regimes de casamento que temos aqui no Brasil, que são a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação convencional de bens e a separação obrigatória de bens. Vamos falar desses 4 que são os regimes mais adotados no Brasil. Uma outra coisa que eu vou adiantar é que eu vou usar muito o termo cônjuge, que acredito que a maioria saiba quem é o cônjuge, mas para aqueles que ainda não sabem, é essa criatura que vive ao seu lado. É o seu cônjuge, que pode ser sua esposa, seu marido, ou companheiro ou companheira, ou convivente, nos casos de união estável. Feitas essas considerações, vamos começar verificando as consequências na herança quando o casal escolheu o regime de comunhão universal de bens. Lembrando que até 1977, esse regime era o regime comum para aqueles que não escolhiam outro regime. Então, a maioria das pessoas que se casaram antes de 1977, se não escolheram o regime de casamento, são casados pela comunhão universal de bens. Falecendo o marido ou a esposa na comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente, ele vai ficar com 50% dos bens em meação, que meação não se confunde com herança. Meação é que já era dele e fica para ele, que é a metade dele. E do outro lado, 50% vai ser destinado aos filhos, netos ou bisnetos. Se não houver filhos, netos e bisnetos, pais, avós ou bisavós. Se também não tiver pais, avós e bisavós, daí o cônjuge também será herdeiro dos outros 50%. Nessa situação, o cônjuge ficará com 100% dos bens. No outro regime, que é a comunhão parcial de bens, bem como para aqueles que não se casaram e vivem em união estável, funciona da seguinte maneira: os bens que o falecido já possuía antes do casamento, ou aqueles que recebeu por doação ou herança durante o casamento, esses bens são 100% para os herdeiros. O cônjuge não participa, a princípio, na partilha desses bens. Ou seja, vai para filho ou neto ou bisneto, não tendo filho, neto ou bisneto, para o pai, a mãe ou os avós, e mesma coisa do regime de comunhão universal de bens, se não tiver nem filhos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, o cônjuge também será herdeiro dos 50%, totalizando 100% dos bens. Já aqueles bens adquiridos pelo casal por esforço comum, entenda que um ou outro adquiriu com o seu trabalho, com a sua renda durante o casamento, esses bens, metade ficará para cônjuge como meação e não como herança, e 50% vai para a herança. De quem? Mesma coisa, do descendente ou ascendente. Sendo descendentes, filhos, netos, bisnetos. Ascendentes, pais, avós e bisavós. E da mesma maneira também, não existindo nem os descendentes nem os ascendentes, o cônjuge vai herdar também essa parte e ficará com 100% do patrimônio. Vamos para o próximo regime então, que é mais raro um pouco, que é a separação convencional de bens, que é aquele regime que é feito um pacto antinupcial e os cônjuges estabelecem que cada um será dono daquilo que conquistar durante a vida, não sendo comum ao outro cônjuge nenhum desses bens, exceto se resolverem comprarem alguma coisa junto, em comum, que aí serão donos em conjunto. Na separação convencional de bens, o cônjuge será herdeiro junto com os filhos, netos, bisnetos ou pais, avós e bisavós.
Já na separação obrigatória de bens, que é aquele regime imposto a quem se casa após os 60 anos de idade, se o falecido deixou filhos, netos ou bisnetos, 100% da herança vai para eles. Se o falecido não tinha filhos, netos ou bisnetos, a herança vai para os pais, avós ou bisavós, concorrendo com o cônjuge. Então, o cônjuge também tem uma parte da divisão dos bens concorrendo com os ascendentes. Sabendo disso, dessas consequências, o objetivo desse vídeo é mostrar que, antes do casamento, já se deve pensar no planejamento patrimonial para saber quais as consequências no futuro caso venha a falecer um dos cônjuges. E fugindo um pouco do tema da herança, também, né, nessa escolha do regime de casamento, isso vai impactar muito para o exercício de atividades de risco. Comerciantes, industriais, profissionais autônomos, médicos, advogados, pessoas que podem sofrer uma ação judicial e ter bens penhorados. É muito interessante essas pessoas optarem pela separação convencional de bens, porque só o patrimônio pessoal dessas pessoas vai responder por eventual dívida. Ou para aqueles que já optaram ou casaram pelo sistema comum até 1977, a comunhão universal de bens, depois disso a comunhão parcial de bens, para essas pessoas é possível fazer a modificação do regime de casamento e definir dentro dessa modificação qual regime seria mais interessante para proteger o patrimônio da família. Esse vídeo é bem extenso, é um vídeo complexo. Se ficou difícil, volte o vídeo, assista de novo. Mas acredito que essa informação deve chegar a muita gente. Por isso, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que planejem qual será o regime de bens quando se casarem, e para os casados, para que entendam como será e, se for o caso, para que modifiquem esse regime de casamento. Qualquer dúvida, que provavelmente exista dúvida nessa situação, coloque aí embaixo nos comentários a sua questão, que a gente responderá assim que puder. Um grande abraço e até o próximo.